Um milionário chega em casa e percebe algo estranho. O filho anda diferente e a nova esposa guarda uma chave dourada que nunca sai do bolso. Dias depois, o silêncio da mansão começa a revelar segredos. E quem descobre a verdade não é o pai, mas o filho da faxineira. O que esse menino vê muda tudo e revela o segredo mais sombrio por trás da família perfeita. Antes de começar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e deixa um curtir para a gente continuar juntos nessa história. A noite caiu sobre a mansão Menezes como um cobertor pesado. O vento batia nas janelas, fazendo ranger as dobradiças antigas. Lá fora, o jardim iluminado parecia um retrato imóvel, mas dentro da casa, o silêncio tinha algo de incômodo, como se escondesse segredos demais. Henrique, de 12 anos, esperava a mãe terminar o serviço de limpeza na cozinha. Sentado na beira do corredor, ele balançava as pernas enquanto observava o reflexo dourado do lustre sobre o piso de mármore. Aquela casa era linda, mas para ele sempre tivera um ar de lugar onde ninguém respirava fundo. Tudo ali parecia perfeito demais. Ele olhou para o relógio de parede. Faltavam 15 minutos para as 9. "Mãe, falta muito?" perguntou com voz baixa. Dona Marta apareceu no vão da porta, enrolando um pano de prato. "Quase nada, filho. Só mais o salão principal. Espera quietinho, tá?" Henrique assentiu, mas seus olhos foram atraídos por algo diferente. Uma luz fraca, vinda da parte inferior da casa. O porão. Nunca havia prestado tanta atenção naquele canto antes. A porta sempre ficava trancada, discreta, quase escondida atrás da escada principal. Mas agora estava aberta o suficiente para deixar escapar um filete de luz amarelada e, junto com ele, um som quase imperceptível. Algo entre um suspiro e um soluço. Henrique franziu o senho. O coração começou a bater um pouco mais rápido. "Mãe, tem alguém lá embaixo?" perguntou. Ela mal levantou os olhos. "Deve ser o pessoal da manutenção. Não se meta, ouviu?" Mas o menino não se convenceu. Era tarde demais para ter alguém trabalhando. E aquele som não parecia de adulto. Curioso, deu 2 passos à frente. Depois, mais 2. Parou diante do corrimão e se inclinou ligeiramente, tentando enxergar. A escada que descia ao porão estava mal iluminada e o corredor parecia se estender até o nada. A luz vacilava como se viesse de uma lâmpada fraca, e foi então que ele ouviu um som abafado, como um pedido contido, uma voz pequena. Henrique estremeceu, mas antes que pudesse reagir, uma sombra surgiu no fundo das escadas. A silhueta elegante de uma mulher subia lentamente, equilibrando algo nas mãos. O coração do menino disparou. Era Sílvia Menezes. Ela subiu os últimos degraus com um cuidado meticuloso, olhando para os lados antes de apagar a luz e fechar a porta. Girou a chave devagar, colocou-a no bolso do vestido e soltou um leve suspiro, de quem tem certeza de que ninguém viu nada. Henrique prendeu o ar. Não sabia o que estava acontecendo, mas a imagem da mulher guardando aquela chave o deixou inquieto. Sílvia ergueu o olhar e por um instante pareceu fitá-lo. O menino se escondeu atrás da coluna, o coração quase saindo pela boca. Ouviu os passos dela indo em direção ao andar de cima, leves, seguros, como se nada tivesse acontecido. Quando Dona Marta terminou e chamou o filho, ele ainda estava pálido. "O que foi, menino? Tá branco assim por quê?" "Nada, mãe. É que achei que ouvi um barulho estranho. Lá veio você com essas ideias. Vamos, já tá tarde." Enquanto caminhavam até o portão dos fundos, Henrique olhou mais uma vez para a porta fechada do porão. A madeira escura, a tranca brilhando sob a luz fraca do corredor, parecia uma boca selada, escondendo algo que ninguém queria ouvir. Nos dias seguintes, a imagem não saiu da cabeça dele. Durante o café da manhã, na escola, até na volta para casa, lembrava do olhar calmo de Sílvia e do som abafado vindo lá de baixo. Tinha medo de falar sobre isso,
mas a curiosidade crescia como uma coceira impossível de ignorar. A mansão Menezes era famosa na vizinhança, elegante, silenciosa e cheia de histórias. Desde que a esposa de Arthur havia falecido, o lugar perdera o brilho e só recuperara o ar de lar depois que Sílvia apareceu. Todos a elogiavam. Bela, educada, sempre gentil. Mas Henrique, que passava horas observando tudo nos bastidores, não achava aquele sorriso tão verdadeiro assim. Certa tarde, enquanto esperava pela mãe no Jardim dos Fundos, viu Lucas, o filho de Arthur, sentado num canto, mexendo num carrinho de brinquedo. O menino parecia diferente de outras vezes. O olhar distante, o corpo inclinado, como se estivesse cansado de algo que ninguém via. Henrique se aproximou devagar. Ei, esse carro é irado. É o novo modelo? Lucas levantou o olhar surpreso. É, ganhei no meu aniversário. Legal. Posso ver? Lucas hesitou. Depois entregou o brinquedo. Eu vi você outro dia, disse Henrique, tentando puxar conversa. Tava sumido, né? O garoto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu baixinho. Às vezes eu fico pensando nas coisas. Henrique não entendeu completamente, mas o tom da voz lhe pareceu pesado demais para um menino de 10 anos. Antes que dissesse qualquer coisa, Sílvia apareceu na varanda, segurando uma bandeja com limonada. Lucas, querido, já está na hora do lanche. O menino levantou rápido. Eu vou, respondeu apressado. Ela olhou para Henrique e sorriu. Um sorriso bonito, mas que não chegava aos olhos. Henrique, certo? Sempre tão curioso. Está ajudando sua mãe, espero? Sim, senhora. Muito bem, continue assim. Meninos educados sempre vão longe. A voz dela era doce, porém havia algo frio por trás. Quando ela se virou, o vento soprou e a barra do vestido se levantou, revelando por um instante o brilho metálico da mesma chave dourada pendurada num cordão. Henrique sentiu um arrepio. Naquela noite, a cena voltou em sonhos. Ele sonhou com a mansão vazia, o corredor ecoando passos invisíveis e a porta escura se abrindo lentamente. Do outro lado, uma luz fraca e um som, não de dor, mas de solidão. Um som que parecia pedir ajuda sem dizer nenhuma palavra. Acordou suando. O relógio marcava 3h17. Foi até a janela e olhou para o céu nublado. Lá longe, a mansão Menezes se erguia na colina, silenciosa como sempre. Mas dentro dele, uma certeza começava a nascer. Aquela casa escondia algo, e ele seria o único a descobrir o quê. O sol mal havia surgido no horizonte quando Arthur Menezes já estava de pé. Tomava o café sempre à mesma hora, lendo o jornal em silêncio, cercado por uma casa que parecia organizada até demais. A mansão, com seus vitrais e corredores impecáveis, refletia exatamente quem ele era: disciplinado, reservado e, por dentro, cansado. Desde a morte da esposa, Helena, viver sozinho com o filho era um exercício de resistência. Lucas, com apenas 10 anos, ainda perguntava sobre a mãe de vez em quando, e Arthur, sem saber o que dizer, apenas respondia com um abraço. Foi nessa fase que ele conheceu Sílvia. Ela surgiu durante um evento beneficente da empresa. Trabalhava como assessora de comunicação de uma fundação infantil, elegante, educada, de fala tranquila. Arthur a observou sorrindo para uma criança e sentiu um alívio inexplicável, como se alguém tivesse devolvido cor ao mundo. Nos dias seguintes, trocaram mensagens, depois encontros. Sílvia tinha um talento raro para escutar, e Arthur, acostumado a ser o homem das respostas, encontrou nisso um descanso. O relacionamento nasceu devagar, mas com uma naturalidade que o encantou. Ela nunca tentou substituir Helena e demonstrava interesse genuíno por Lucas. Ele é um menino sensível, dizia. Só precisa de tempo. Essas palavras bastavam para aquietar o coração de Arthur. Com o passar das semanas, a presença dela trouxe leveza à casa. O cheiro de café fresco, risadas ocasionais, o som de passos sem pressa.
Coisas simples que haviam desaparecido. Sílvia parecia dominar o equilíbrio entre doçura e organização. Aos poucos, tornou-se indispensável. Um dia, Arthur a viu no jardim ajudando Lucas a empinar uma pipa. Os dois riam. O homem ficou parado na varanda, observando. Talvez a vida esteja me dando uma nova chance, pensou. Naquela mesma noite, a convidou para jantar e, entre pratos e lembranças, pediu sua mão. Sílvia aceitou emocionada e Lucas, meio confuso, murmurou: "Se isso deixar o papai feliz, tudo bem para mim." A frase o marcou. Era como uma bênção. O casamento foi pequeno, discreto, cheio de promessas silenciosas. Nas fotos, tudo parecia perfeito. O empresário, a nova esposa e o filho sorrindo ao centro. E por um tempo, a harmonia realmente existiu. Sílvia cuidava de tudo. As flores certas nos vasos, a música suave no jantar, as visitas de amigos. Tinha sensibilidade para comandar sem parecer autoritária. "Você é o equilíbrio que eu precisava", dizia Arthur. Ela sorria, respondendo apenas: "Só tento deixar as coisas em paz." A casa, antes fria, parecia viva. Mas com o tempo, a vibração mudou, quase imperceptível, como uma nota fora do tom. Certo dia, um funcionário antigo pediu demissão repentina. Lucas deixou de frequentar o clube aos domingos. E embora Sílvia continuasse gentil, o ambiente ficou mais contido, mais silencioso. Não era o mesmo vazio de antes. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio que escondia algo, embora ninguém soubesse o quê. Uma manhã, Arthur perguntou: "Tenho notado o Lucas mais quieto. Está tudo bem?" Sílvia manteve o tom sereno. "Ele só precisa de tempo, amor. Às vezes, gosta de ficar sozinho." "Eu também era assim na infância." Ele assentiu aliviado. Ela sabia o que dizia, ou parecia saber. Os meses seguintes consolidaram o que todos chamavam de a família perfeita. Sílvia gerenciava a casa com precisão. Era querida pelos vizinhos, respeitada pelos empregados, elogiada por todos. Arthur, orgulhoso, acreditava que o destino finalmente havia se reconciliado com ele. Ainda assim, às vezes, enquanto trabalhava até tarde no escritório, sentia um incômodo leve, como se algo o observasse através das paredes. Talvez fosse apenas o cansaço. Talvez não. Numa tarde de domingo, o trio almoçava juntos na varanda. O sol dourava o jardim e Sílvia servia limonada enquanto Lucas desenhava no guardanapo. "É bom te ver tranquilo, amor", disse ela a Arthur. Essa casa precisava de alegria. Ele segurou a mão dela e sorriu. "Você trouxe essa alegria para cá." Ela retribuiu o sorriso, mas por um instante seus olhos ficaram frios, quase distantes, antes de voltar à doçura habitual. Lucas, distraído, observava em silêncio. Com o passar do tempo, Arthur percebeu que a esposa sabia de tudo o que acontecia na casa, o que cada funcionário fazia, o que deveria ou não ser dito a ele. Parecia onipresente. E ele, em vez de se preocupar, admirava a eficiência. "Ela cuida de tudo melhor do que eu", costumava dizer. E, de certa forma, isso era verdade. A rotina seguiu assim. Jantares calmos, conversas leves, vida estável. Nada de errado à vista. Mas, às vezes, em meio à quietude, Arthur tinha a estranha sensação de que o riso de Sílvia era um pouco ensaiado demais. Durava o tempo exato para convencê-lo de que estava tudo bem, e ele aceitava, porque era mais fácil acreditar na harmonia do que encarar o vazio de novo. Naquela noite, enquanto ela apagava as luzes do corredor, o reflexo no espelho mostrou seu sorriso perfeito. Mas quando ficou sozinha, o sorriso sumiu. No andar de cima, Arthur lia em silêncio, convencido de que vivia a estabilidade que sempre buscou. E no andar de baixo, o relógio marcava as horas num compasso exato, tão exato que parecia ensaiado. A casa estava em paz, ou pelo menos parecia estar. A casa de Arthur Menezes vivia num silêncio organizado, quase musical. De manhã,
o barulho das xícaras misturava-se ao leve som da chaleira e, à tarde, o cheiro de lavanda tomava conta dos corredores. Nada fora do lugar, nada fora do ritmo. Sílvia gostava de dizer que o lar era como uma orquestra. Se um instrumento desafina, o resto se perde. E ela, de fato, regia tudo, com um sorriso. Nos primeiros meses após o casamento, esse sorriso era a moldura perfeita da rotina. Sílvia conversava com os funcionários com educação exemplar, organizava as tarefas da casa com precisão e sempre encontrava tempo para ajudar Lucas nas lições da escola. Aparentemente, tudo ia bem. Mas o olhar do menino começou a mudar. Era uma tarde comum e Arthur observava de longe enquanto Sílvia e Lucas faziam dever de matemática na mesa da varanda. O menino errava um cálculo simples e Sílvia, em vez de corrigir diretamente, pousou a mão no ombro dele e falou baixinho: "Pense com calma, querido. Você consegue." A voz era doce, mas o tom carregava uma firmeza quase invisível. Lucas respirou fundo, apagou o número e refez a conta. "Viu?" disse ela sorrindo. "Quando você quer, acerta." Arthur sorriu também. Para ele, aquela era a imagem do equilíbrio, uma mulher paciente, educando com ternura. Mas algo no jeito de Lucas, o modo como ele se encolhia ligeiramente, como quem evita errar de novo, ficou registrado em algum canto da memória dele. Nos dias seguintes, o menino começou a passar mais tempo em silêncio. Sentava-se no sofá com um livro aberto, mas raramente lia. Quando o pai perguntava o que havia, ele respondia com frases curtas: "Tô cansado. A escola tá puxada." Sílvia explicava: "É normal, Arthur. Ele sente falta da mãe, está crescendo e as emoções vêm misturadas." O tom dela era compreensivo, cheio de calma. E mais uma vez, Arthur acreditava. Ela parecia saber o que dizer sempre, sabia quando falar e, principalmente, quando ficar quieta. Certa manhã, Arthur saiu mais tarde para o trabalho e encontrou os dois na sala. Lucas arrumava seus materiais escolares e Sílvia observava cada movimento. "O caderno de português ficou na mochila?" perguntou ela. "Sim. E o lanche? Também? Água? Tem." Boa resposta. Ela sorriu e alisou o cabelo do menino, aprendendo a ser organizado como o pai. O gesto foi afetuoso, mas o olhar dela, por um instante, era de inspeção. Um olhar que pesava mais do que o toque. Arthur não percebeu. Beijou a esposa, deu um tapinha no ombro do filho e saiu apressado. Mas pela janela do carro, viu a figura pequena de Lucas, parada no portão, olhando o chão. Era como se ele quisesse dizer algo, mas não soubesse como. A rotina seguiu seu curso. Sílvia se tornava cada vez mais indispensável. Controlava os horários, as refeições, as visitas, até as conversas da escola. Quando o professor ligou certa vez para comentar que Lucas parecia distraído nas aulas, foi ela quem atendeu. "Ele é muito sensível, professor. Está se ajustando. Eu cuido disso." A voz era serena, convincente. O homem do outro lado agradeceu e encerrou o assunto. Quando Arthur soube, Sílvia resumiu: "Nada grave, só precisa de mais atenção." E novamente, tudo pareceu resolvido. Mas à noite, a mansão voltava a ser silenciosa demais. Lucas passava mais tempo no quarto. Dizia que gostava de desenhar, mas os desenhos eram sempre os mesmos. Uma casa enorme, um jardim e uma figura pequena observando tudo de longe. Certa vez, Arthur perguntou: "Quem é esse menino?" "Sou eu, acho." "E o que ele faz aí fora?" Lucas deu de ombros, esperando o sol aparecer. Arthur riu, achando graça na resposta. Sílvia, que passava ao lado, olhou o papel e comentou: "Às vezes ele desenha demais, né? Precisa brincar mais lá fora. Amanhã eu cuido disso." Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma viagem curta a trabalho. Antes de ir, avisou: "Fico 2 dias fora. Se precisarem de algo, liguem." Sílvia o acompanhou até o carro, elegante como sempre, segurando uma xícara de café. "Fique tranquilo, vai estar tudo perfeito quando voltar." Ele acreditou.
Quando retornou 2 dias depois, encontrou tudo arrumado, talvez até demais. O cheiro da casa era forte de limpeza e o silêncio denso. Lucas veio cumprimentá-lo, sorrindo tímido. Arthur perguntou: "Tudo bem por aqui?" "Tudo, pai", Sílvia completou. "Ele foi um anjo, obediente, tranquilo, quase não me deu trabalho." Arthur sorriu satisfeito. "Fico feliz em ouvir isso", mas ao abraçar o filho percebeu algo. O corpo do menino estava tenso, rígido. Pensou ser apenas timidez. Deu-lhe um beijo na cabeça e seguiu adiante. Com o tempo, pequenos gestos começaram a desenhar uma sensação incômoda. Sílvia, sempre sorridente, parecia estar por perto em todos os momentos. Nas tarefas, nas refeições, até quando Lucas assistia à televisão. Era como se ela estivesse sempre supervisionando, mesmo sem dizer nada. E quando Arthur tentava conversar a sós com o filho, ela aparecia com alguma pergunta, uma lembrança ou uma xícara de chá. "Só para não interromper o raciocínio de vocês", dizia, mas interrompia, sempre. Uma noite, Arthur entrou no quarto de Lucas e o encontrou acordado, olhando para o teto. "Filho, ainda não dormiu?" "Tô pensando, pai." "No quê?" "Em nada." O menino virou para o lado, puxando o cobertor até o queixo. O pai fez um carinho em seus cabelos e apagou a luz. Na saída, cruzou com Sílvia no corredor. "Ele tá bem?" perguntou ela baixinho. "Só pensativo." "Crianças são assim", disse sorrindo. "O importante é ter rotina. Eu cuido disso." O tom era calmo, reconfortante. Mas quando ela se afastou, o sorriso demorou 1 segundo a mais para desaparecer. Tempo suficiente para revelar algo que ele não soube nomear. Na semana seguinte, Arthur recebeu um convite para uma viagem de negócios mais longa. Antes de partir, olhou para a esposa e o filho à mesa. Sílvia falava sobre um novo cardápio de refeições saudáveis, enquanto Lucas cortava o pão em silêncio. "Posso contar com vocês, né?" perguntou Arthur, tentando sorrir. Sílvia ergueu o olhar e respondeu: "Sempre, amor." O menino manteve-se quieto, mas quando o pai se levantou, olhou rapidamente para ele, como se quisesse dizer algo, mas desistisse no mesmo instante. Naquela tarde, o céu nublado trouxe um vento frio. As janelas da mansão tremiam de leve e o relógio do hall marcava as horas com precisão matemática. Sílvia caminhava pelos corredores com passos leves, ajustando quadros e alinhando cortinas. No rosto, o mesmo sorriso, calmo, impecável, inquebrável. O som dos passos dela ecoava pelos cômodos, misturado ao farfalhar das cortinas. Lá fora, o vento aumentava, e dentro da casa, o silêncio se tornava quase absoluto. Mais tarde, quando Arthur telefonou, Sílvia a atendeu com voz suave. "Tá tudo bem por aí?" "Perfeito", respondeu. "Lucas foi dormir cedo, está tranquilo." "Ótimo, manda um beijo para ele." "Mando, sim." Após desligar, ela permaneceu parada por alguns segundos, olhando para o nada. O sorriso voltou ao rosto, tão leve quanto o som do relógio marcando o tempo. No quarto, Lucas observava a sombra do abajur se mover pelas paredes. Não dizia nada, apenas esperava o tempo passar. Lá fora, o vento fazia as folhas baterem na janela. E pela primeira vez, o silêncio daquela casa pareceu mais denso do que a própria noite. Henrique sempre achou aquela casa grande demais para o tanto de gente que morava nela. Os corredores pareciam longos demais, o silêncio alto demais, e o ar tinha um cheiro constante de limpeza, quase como se o lugar tentasse esconder o que realmente era. Ele não sabia explicar o motivo, mas sempre que acompanhava a mãe até a mansão, Menezes sentia uma mistura de curiosidade e respeito. Enquanto ela trabalhava, ele esperava sentado perto da lavanderia, com um caderno e um lápis na mão. Gostava de desenhar as janelas, os vitrais e as sombras do jardim. Dona Marta dizia que ele tinha imaginação demais. Mas, na verdade, Henrique era atenção demais. Observava tudo, as vozes, os gestos, os detalhes, principalmente as pessoas.
A mãe trabalhava na mansão havia quase 4 anos, desde o tempo em que a primeira esposa de Arthur ainda era viva. Naquela época, o ambiente era mais alegre, dizia ela. Depois da perda, o patrão se fechou no trabalho e o menino, Lucas, ficou mais reservado. Henrique, mesmo pequeno, lembrava de vê-lo passando pelos corredores com brinquedos nas mãos e o olhar distante, como se estivesse sempre em outro lugar. Mas nos últimos meses, as coisas mudaram de um jeito diferente. Desde que Sílvia se casara com o patrão, a mansão parecia ainda mais organizada, mas menos viva. Agora tem regras para tudo, comentou Dona Marta certa vez. Até o jeito de arrumar as flores na mesa é cronometrado. Henrique riu, mas entendeu o que ela quis dizer. Naquela terça-feira, enquanto a mãe polia o piso do hall principal, ele ajudava recolhendo os panos e baldes. Foi quando ouviu passos leves descendo a escada. Era Lucas. O garoto descia devagar, segurando um livro contra o peito. Parecia cansado, como quem dormira pouco. Oi, disse Henrique tentando parecer casual. Lucas parou no meio do degrau, hesitou e respondeu com um aceno tímido. Tá tudo bem? Tá. O silêncio seguinte durou tempo demais para uma conversa entre meninos. Henrique se abaixou, fingindo arrumar os panos, mas continuou observando de canto de olho. O outro parecia nervoso, como se quisesse evitar qualquer tipo de pergunta. Você vem sempre com sua mãe? Perguntou Lucas, apenas para preencher o ar. Quase todo dia. Ela não gosta de me deixar sozinho em casa. Entendi. O tom da voz dele era baixo, quase um sussurro. Henrique reparou que o garoto olhava para o relógio de parede a cada poucos segundos. Tá com pressa? Não, é que tenho que ajudar lá em cima depois. Com o quê? Coisas da casa. E o assunto morreu ali. Mais tarde, no jardim, Henrique o viu novamente. Lucas estava sentado num banco de pedra, mexendo num carrinho de brinquedo com expressão distante. O céu começava a escurecer e o vento balançava as folhas das palmeiras. Henrique se aproximou. Esse carrinho é legal, é de corrida? Lucas assentiu. Era da minha mãe. Digo, foi ela que me deu. Ela devia ser legal. Era. Um sorriso pequeno surgiu, rápido como um lampejo, e desapareceu. E a nova... Henrique se deteve, sem saber como continuar. A Sílvia, completou Lucas. Ela é boa também. Mas o jeito que ele disse não soou como verdade completa. Henrique mudou de assunto. Quer brincar? Posso pegar umas tampinhas para fazer de obstáculo. Não posso agora. Por quê? Tenho que voltar para dentro. Ele levantou tão depressa que o carrinho caiu no chão. Henrique o pegou e estendeu. Tá aqui. Lucas o recebeu, murmurando um obrigado, e correu em direção à porta lateral. Henrique ficou parado, olhando. O menino atravessou o corredor e, pouco antes de sumir, virou-se e acenou, meio sem jeito. Depois disso, silêncio. Durante o almoço, Dona Marta notou o olhar curioso do filho. Tá pensando em quê, Henrique? Naquele menino, o Lucas. Ela franziu o senho. O que tem ele? Ele parece triste. Menino rico é assim mesmo. Vive dentro de casa, sem ter com quem brincar. Henrique balançou a cabeça. Não é isso. É outro tipo de tristeza. A mãe suspirou. Não se envolva, tá? A gente trabalha aqui, não faz parte da família. Eu sei, mãe, mas sabia que não ia conseguir deixar de reparar. Nos dias seguintes, Henrique passou a observar com mais atenção. Percebia que Lucas aparecia e sumia em horários estranhos. Às vezes o via no jardim pela manhã, depois passava horas sem cruzar com ele em nenhum lugar da casa. Nem mesmo a voz do menino era ouvida. Certa vez perguntou à mãe, ele estuda o dia inteiro? Não, só de manhã. Por quê? Porque às vezes parece que ele desaparece. Dona Marta olhou em volta e respondeu em tom baixo. Deve ficar no quarto, estudando. Ou a Sílvia manda ele descansar. Descansar tanto assim? Henrique, não inventa. Cuida da sua parte. Mas a resposta não o convenceu. Certa tarde, o patrão não estava em casa. Sílvia passava instruções aos empregados com aquela calma impecável de sempre.
Henrique observava de longe enquanto ajudava a mãe a limpar o hall. Tudo nela parecia ensaiado. Os gestos, a voz, até o sorriso. Dona Silvia é diferente, né? Murmurou o menino. Dona Marta o repreendeu com o olhar. Fala baixo. Ela é a patroa. Eu sei, mas parece que ela sempre sabe o que está acontecendo, até quando não está olhando. É o trabalho dela. Mandar é o que os ricos mais sabem fazer. Mesmo assim, Henrique não tirava os olhos dela. Algo na forma como Silvia atravessava os corredores, leve, porém atenta, dava a sensação de que nada escapava ao seu controle. No final da tarde, Lucas apareceu no jardim com o mesmo carrinho de brinquedo. Ficou girando as rodas com o dedo, distraído. Henrique se aproximou devagar. Tá tudo bem? Tá. Você parece cansado. Às vezes fico. A escola? Lucas deu de ombros. Nem sempre é a escola. O jeito como ele disse aquilo fez Henrique silenciar. Havia algo escondido por trás das palavras. Não algo grave, mas algo que pesava. Você quer conversar? Não posso. Por quê? Porque não posso. Henrique entendeu que era melhor não insistir. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que o vento começou a soprar mais forte. Lucas se levantou, ajeitou o cabelo e disse: Eu tenho que entrar agora. Já? É. Se eu demorar, ela vai perguntar onde eu estava. Henrique quis perguntar quem, mas não precisou. A forma como o menino olhou para a varanda foi suficiente para saber a resposta. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, o garoto ficou calado. No ônibus, a mãe percebeu o olhar distante do filho. Ainda pensando no menino, ele assentiu. Mãe, você acha que dá para uma pessoa parecer feliz e não estar? Ela riu de leve. Dá sim, filho. Às vezes a gente sorri porque é o que esperam da gente. Henrique olhou pela janela. Então ele sorri porque esperam isso dele. Dona Marta não respondeu. E o silêncio entre eles disse mais do que qualquer frase. No dia seguinte, o menino pediu para acompanhar a mãe de novo. Chegaram cedo e a casa ainda despertava. Os funcionários se moviam em passos apressados, preparando o café. Henrique viu Lucas passar pelo corredor com um caderno nas mãos. Chamou. Ei! O outro virou surpreso. Oi, quer ajuda com isso aí? Não precisa. Tá indo para a aula? Acho que sim. A resposta foi estranha. Acho que sim. Não era o tipo de coisa que alguém dizia sobre algo tão simples. Antes que pudesse insistir, Silvia surgiu ao fundo do corredor, elegante como sempre. Lucas, querido, não se atrase. Ele deu um passo à frente. Tô indo. Ela sorriu. Bom garoto. Henrique observou a cena. O tom dela era gentil, mas o olhar acompanhava cada movimento do menino até ele desaparecer escada acima. No fim da tarde, enquanto a mãe terminava o serviço, Henrique esperava no jardim. O céu alaranjado refletia nas janelas e a casa parecia ainda maior vista dali. Ele se perguntava onde Lucas estava. Tinha a sensação de que o menino passava horas em algum canto que ninguém via. Um funcionário saiu pela lateral carregando caixas e trancou uma porta de ferro que Henrique nunca tinha notado. Perguntou o que era ali. Depósito, respondeu o homem. Só a dona Silvia tem a chave. Henrique assentiu, mas ficou com aquilo na cabeça. Ao voltarem para casa, ele comentou. Mãe, tem uma porta de ferro lá no fundo. Deve ser o depósito. O homem disse que só a dona Silvia pode abrir. Normal, ela é a chefe da casa. Henrique mexeu nos cadarços do tênis pensativo. Mas o que ela guarda lá dentro? Henrique, deixa de curiosidade. Ele tentou, mas não conseguiu. Desde aquele dia começou a reparar ainda mais. Não por desconfiança. Era como se algo dentro dele pedisse para prestar atenção. Os dias seguintes correram tranquilos, mas a sensação de que havia algo diferente nunca mais o deixou. Lucas continuava distante, educado, gentil, mas com os olhos sempre cansados. Silvia seguia sorridente, perfeita, atenciosa. E Arthur, sempre ocupado, acreditava que tinha uma família exemplar. Henrique, porém,
Era o único que via as pequenas rachaduras, os olhares rápidos, os gestos contidos, os silêncios que duravam segundos a mais do que deveriam. Não sabia explicar o porquê, nem o que aquilo significava, mas sabia que, de alguma forma, estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A manhã começou como qualquer outra, com o som abafado dos carros passando pela rua e o cheiro de café vindo da cozinha. Henrique vestiu o uniforme da escola e pegou o mesmo ônibus de sempre, aquele que passava diante da colina onde a mansão Menezes se erguia como um castelo moderno. Toda vez que o veículo dobrava naquela esquina, ele olhava pela janela, não por curiosidade, mas por um estranho hábito que criara desde que conhecera Lucas. Naquele dia, porém, algo chamou sua atenção. O portão da mansão estava entreaberto e um funcionário saía apressado carregando sacolas. Nenhum sinal do garoto que costumava esperar o transporte escolar na calçada. Estranho, pensou. Na escola, o professor de ciências fez a chamada e parou por um instante. Lucas Menezes? Silêncio. Alguns colegas olharam em volta, outros nem notaram a ausência. Henrique levantou o olhar. Professor, acho que ele não veio hoje. Está doente? Perguntou o homem, sem tirar os olhos da lista. Não sei, senhor. O professor deu de ombros e seguiu a chamada. Mas Henrique ficou com aquilo na cabeça o resto da manhã. Nos dias anteriores, Lucas já vinha mais quieto do que o normal, mas nada que parecesse fora do comum. Ainda assim, o vazio da cadeira dele na sala parecia gritar de um jeito que ninguém mais ouvia. Durante o recreio, Henrique ficou sentado no banco de cimento, observando os outros correrem pelo pátio. Uma folha caiu de uma árvore e pousou no caderno dele. Escreveu no canto da página: Hoje o Lucas não veio. Quando o dia terminou, voltou para casa com a mãe. Dona Marta percebeu o olhar pensativo do filho. Que foi agora, Henrique? Nada. É que o Lucas não apareceu na escola. Deve ter faltado por algum motivo. Ele nunca falta. Às vezes as pessoas precisam descansar, filho. Henrique não respondeu. Naquela noite, deitado na cama, ficou imaginando o amigo. Tentou lembrar se Lucas havia dito algo sobre viajar, ficar doente ou faltar. Nada. O menino era discreto demais e, ultimamente, parecia evitar falar sobre si mesmo. No dia seguinte, Henrique acordou com pressa. A primeira coisa que fez foi olhar pela janela do ônibus quando passou pela colina. O portão da mansão estava fechado, como sempre. Por um momento, pensou em pedir para a mãe perguntar sobre o menino, mas sabia que ela iria desconversar. Quando chegou à escola, procurou o nome dele na lista novamente. Dessa vez, o professor marcou presença. Lucas Menezes? Presente. A voz soou fraca, mas era ele. Henrique olhou e notou o rosto pálido, as olheiras fundas. Lucas parecia mais magro e o cabelo desalinhado. Sentou-se devagar, sem dizer nada a ninguém. Tá tudo bem? Perguntou Henrique, quando teve chance. Lucas forçou um sorriso. Tô sim, só dormi mal. Você faltou ontem. Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu rápido demais. Só fiquei em casa. Doente? Não, só fiquei. O tom baixo e as pausas longas não convenceram Henrique, mas ele preferiu não insistir. Durante a aula, o amigo parecia distraído. A professora fazia perguntas e ele não respondia. Ficava olhando para o vazio, como quem escuta algo que ninguém mais ouve. Na saída, os dois caminharam juntos por alguns metros. O vento soprava forte e o uniforme de Lucas balançava no corpo fino. Tá frio hoje, né? Comentou Henrique. Tá. Quer que eu te empreste o casaco? Não precisa. Você parece cansado. Lucas deu um leve sorriso, quase triste. É só sono. Henrique hesitou antes de perguntar. Ontem você ficou o dia inteiro em casa? Fiquei. Sozinho? Com a Sílvia. Ela disse que eu precisava de um dia para pensar. Pensar em quê? No meu comportamento. O jeito que ele falou a última palavra foi tão natural, tão ensaiado, que Henrique sentiu um arrepio, como se fosse uma frase repetida de alguém.
Naquela noite, ao chegar à mansão, Dona Marta foi chamada por Sílvia. Henrique esperou no hall, como de costume. A casa estava silenciosa. Lá fora, o céu escurecia rápido e o ar tinha o cheiro úmido de chuva. Enquanto esperava, ele ouviu passos leves descendo a escada. Era Lucas. O menino vinha devagar, segurando um copo de água. O olhar parecia distante, o rosto ainda pálido. "Oi", disse Henrique, animando-se. "Pensei que você não vinha mais para a escola." "Eu fui hoje." Eu vi." A Sílvia deixou. O deixou saiu quase sussurrado, mas ficou ecoando na cabeça de Henrique. "Ela disse que eu precisava de tempo para refletir", completou Lucas, mexendo no copo. "Às vezes eu fico diferente, sabe?" "Diferente como?" "Só diferente." Antes que pudesse continuar, uma voz suave soou no topo da escada. "Lucas, querido, já tomou a água?" Ele se virou. "Já, Sílvia." "Então venha, está tarde." O tom era gentil, porém firme, e não havia espaço para hesitar. Lucas olhou para Henrique com um pequeno aceno e subiu as escadas. Sílvia esperou até que o menino passasse por ela, e só então desceu o último degrau. Quando chegou ao hall, sorriu para Henrique. "Boa noite, querido." "Boa noite, senhora. Sua mãe já vai sair, tá? Ela só está terminando um detalhe na cozinha." "Sim, senhora." Ela se afastou com passos leves, o som do salto se misturando ao tic-tac do relógio de parede. Henrique observou, enquanto ela desaparecia no corredor. Tudo nela era calculado. O sorriso, a postura, até a maneira como respirava. Era como assistir alguém que ensaiava o próprio papel todos os dias. No caminho de volta, o menino ficou calado. A mãe percebeu. "Tá pensando de novo, né?" "É que o Lucas disse que ficou o dia inteiro em casa ontem." "Ué, e o que tem isso?" "Ele falou que era para refletir." Dona Marta olhou rápido para o filho. "E quem falou isso para ele?" "A Sílvia." Ela suspirou. "Ah, deve ser alguma coisa da escola." "Essa mulher gosta de regras, filho. Mas ele pareceu diferente. Você também ficaria se tivesse que morar numa casa daquele tamanho, sem ter ninguém da sua idade." Henrique não respondeu. Olhou pela janela e viu o reflexo das luzes da mansão sumindo à distância. Aquela casa parecia mais fria a cada dia. Nos dias seguintes, Lucas voltou à rotina, mas algo em seu jeito havia mudado. Ria menos, falava baixo e evitava brincar no recreio. Quando Henrique tentava conversar, ele desviava o assunto, como se tivesse medo de dizer demais. "Você não quer mais ir no jardim?" perguntou o amigo certa tarde. "Não." "Por quê?" "Só não quero." Henrique percebeu que ele ficava olhando para o chão sempre que alguém mencionava a madrasta. E quando ela aparecia na escola para buscá-lo, o menino encolhia os ombros e forçava um sorriso. Sílvia cumprimentava todos com simpatia. "Boa tarde, professor. Boa tarde, meninos." Mas havia algo na forma como ela observava Lucas que ninguém parecia notar. Um olhar atento demais, como se quisesse ter certeza de que nada escapava do controle. Certa manhã, o professor de português pediu que os alunos escrevessem uma redação sobre o lugar onde me sinto bem. Henrique desenhou o campo de futebol do bairro. Lucas ficou olhando o papel em branco por minutos. Quando entregou, a folha estava quase vazia. O texto dizia apenas: "O lugar onde me sinto bem é quando o sol entra no quarto." A professora achou poético. Henrique achou triste. Na sexta-feira, a mãe o levou novamente à mansão. Enquanto ela limpava o andar de cima, Henrique ficou no jardim. Esperou ver Lucas, mas ele não apareceu. Perguntou a um funcionário que respondeu: "Acho que o menino está descansando." De novo, pensou. Aquilo parecia acontecer com frequência demais. A tarde caiu e a chuva começou fina, cobrindo o vidro das janelas. Henrique olhou para o relógio e percebeu que já estavam ali há horas. Sílvia desceu as escadas com passos suaves, elogiou o trabalho de Dona Marta e, antes de sair, colocou a mão no ombro do menino.
Você é muito curioso, não é, Henrique? Ele ficou sem saber o que responder. Eu só gosto de ajudar. Ela sorriu. Continue assim. Curiosos crescem rápido, mas precisam aprender a guardar o que veem. O tom era calmo, quase carinhoso, mas o menino sentiu o coração apertar. No caminho para casa, o ônibus seguia pela estrada molhada e as luzes dos postes piscavam. Dona Marta cochilava no banco ao lado. Henrique olhava pela janela pensando em tudo que vira e ouvira. Cada detalhe da mansão, cada resposta de Lucas, cada palavra de Sílvia parecia formar um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. O menino sentiu que algo estava errado, mesmo sem saber o quê. Era como se aquela casa, tão bonita por fora, escondesse um silêncio grande demais por dentro. E enquanto o ônibus se afastava, ele teve a impressão de ver, lá no alto da colina, uma janela acesa, uma única luz no meio da escuridão. Por um instante, achou que uma pequena sombra se movia ali dentro, mas piscou e a luz se apagou. O céu estava nublado e o vento soprava de um jeito estranho, como se trouxesse mensagens que ninguém queria ouvir. Henrique acompanhava a mãe pela mansão Menezes, andando atrás dela com um pano nas mãos. A casa parecia mais silenciosa que o normal, o tipo de silêncio atento que escuta mais do que revela. Enquanto Dona Marta limpava os móveis, ele observava os reflexos no piso polido. Sílvia atravessou o corredor, falando baixo com uma funcionária. O som dos saltos marcava o ritmo dos passos, compassado, elegante, firme. Foi então que Henrique notou algo diferente. Um pequeno brilho dourado pendendo de um cordão preso à cintura do vestido dela. Uma chave, pequena, bonita, feita sob medida. Ela balançava discretamente e o formato curioso fez o coração do menino acelerar. Por um instante teve a impressão de que Sílvia percebeu o olhar dele. Virou-se devagar, o sorriso habitual no rosto. Henrique, querido, poderia pedir à sua mãe o espanador de cima? Sim, senhora. Ele saiu rápido, mas a imagem da chave ficou presa na mente. Mais tarde, enquanto a mãe finalizava o serviço, Sílvia conversava com um visitante. Henrique fingia não ouvir, mas via quando ela tocava discretamente o bolso como se conferisse algo importante. Assim que o homem foi embora, a casa voltou à calma. A chuva começou, fina, constante. Marta, pode fechar as janelas do corredor dos fundos? Pediu Sílvia. A mãe se afastou e Henrique ficou parado. Ela ajeitou o casaco e o brilho dourado reapareceu. Bonita, não é? Disse, percebendo o olhar dele. A chave? Sim, ela a segurou entre os dedos. Foi um presente do meu pai. Ela abre alguma coisa? Talvez. Ou talvez só lembre o que não deve ser esquecido. O tom era sereno, quase poético. Ela sorriu e caminhou até o corredor dos fundos. Henrique ficou ouvindo o som dos saltos sumindo na distância. Enquanto a mãe terminava o serviço, ele olhou para o final do corredor. A porta estava fechada. Do outro lado, o som suave de algo metálico, como uma chave girando, ecoou brevemente. Mãe, você ouviu isso? O vento, filho. Essa casa vive estalando. Ele assentiu, mas sabia que não era o vento. Na volta para casa, ficou em silêncio, observando as luzes da cidade pela janela do ônibus. O brilho dourado da chave não saía da cabeça. Era uma mistura de curiosidade e desconforto, como se tivesse visto algo importante sem entender o porquê. Dias depois, voltaram à mansão. Tudo parecia igual, mas o ar estava diferente, mais frio talvez. Enquanto a mãe trabalhava, ele viu Sílvia passando novamente, elegante, serena, a corrente dourada reluzindo sob a luz. Ela o viu, sorriu e acenou, antes de desaparecer por uma porta lateral. O tempo passou devagar. Quando Dona Marta se afastou por alguns minutos, Henrique ficou só. Do corredor veio um som leve, metálico, o mesmo de antes. O coração dele acelerou. Olhou pela janela, mas só viu sombras. De repente, a luz se apagou. Ficou imóvel.
Nada além do som do vento. Mais tarde, Silvia cruzou o hall, o mesmo sorriso impecável. Marta, obrigada pelo empenho. E você, Henrique? Ainda curioso? Ele gaguejou. Um pouco. Isso é bom. A curiosidade mantém a mente viva. Ela se abaixou levemente. Mas às vezes, ver demais pode atrapalhar. Deu um leve toque no ombro dele e se afastou. O som da corrente dourada balançando acompanhou cada passo. No caminho de volta, o menino perguntou: Mãe, você sabe o que aquela chave abre? Deve ser algum armário caro desses de gente rica. Henrique ficou quieto, mas sabia que não era um armário comum. Naquela noite, enquanto o vento batia na janela, ele ainda via em pensamento a imagem da chave girando. E no fundo, sentia que aquele pequeno objeto guardava algo mais do que portas. Guardava segredos. Henrique passou a noite em claro. Virava-se na cama, olhando o teto, enquanto o som distante da chuva batia no telhado. Desde que ouvira aquele ruído metálico e vira a chave dourada balançando nas mãos de Silvia, algo dentro dele não o deixava em paz. Não era medo, era inquietação. A sensação de que havia algo errado, algo que os adultos não queriam enxergar. Na manhã seguinte, acompanhou a mãe novamente até a mansão. Dona Marta falava sobre o preço das frutas na feira, mas ele mal ouvia. Tudo que via era a imagem da chave. Aquela pequena peça dourada que parecia abrir mais do que uma simples porta. Quando chegaram, Silvia os recebeu com o mesmo sorriso de sempre. Bom dia, Marta. Que bom vê-la tão cedo. Bom dia, senhora. Hoje começamos pela sala principal. Perfeito. Gosto de ver a casa viva logo cedo. Ela virou-se para Henrique e sorriu também. E você, meu ajudante favorito, vai ficar quietinho, certo? O menino assentiu, com um sorriso tímido. Mas no fundo, já sabia que não conseguiria simplesmente ficar quietinho. Durante a manhã, Arthur Menezes apareceu. Vinha apressado, com o celular na mão e o olhar cansado. Falava sobre reuniões, prazos e compromissos. Henrique o observou de longe. Era um homem elegante, mas distraído. O tipo de pessoa que olha, mas não vê. Quando o patrão se aproximou da esposa, o menino notou a mudança imediata no ar. Silvia ajeitou o cabelo, sorriu e se inclinou levemente, com aquele jeito doce e controlado. Dormiu pouco de novo, amor? Perguntou. Nem me fale. Essa semana está uma loucura. Promete que vai descansar no fim de semana? Prometo. Eles trocaram um beijo leve e Silvia segurou a mão dele com ternura. Henrique observava cada gesto, o toque calculado, o tom afetuoso. Ela parecia saber exatamente o que dizer e o que fazer para que tudo permanecesse sob controle. Mais tarde, quando Silvia saiu para atender um telefonema no escritório, Henrique viu uma oportunidade. Estava ajudando a mãe a guardar os produtos de limpeza quando perguntou, tentando parecer casual. Mãe, o patrão está ocupado? Tá sempre. Por quê? Queria falar com ele. Sobre o quê, Henrique? Coisas da casa. Que tipo de coisa? Ele hesitou. Não sei explicar direito. Dona Marta o olhou com um misto de preocupação e cansaço. Filho, presta atenção. A gente trabalha aqui. Não é para se meter em assunto de patrão. Mas é importante. Deixa de bobagem, menino. Ela se afastou, mas o olhar dele continuou firme. Decidido. Não queria causar problema, mas também não podia fingir que nada acontecia. Minutos depois, ouviu o som do carro de Arthur ligando. Correu até o jardim chamando. Seu Arthur! O homem já estava próximo ao portão, mas se virou ao ouvir a voz do menino. Henrique! O que foi? Posso falar com o senhor rapidinho? Agora? Estou atrasado para a reunião. É rápido, prometo. Arthur olhou o relógio impaciente e suspirou. Fala. Henrique respirou fundo. Eu vi a dona Silvia com uma chave dourada. E ela desceu para o corredor dos fundos e ouviu um barulho estranho, tipo uma porta. Uma porta? O tom dele soou impaciente. Sim, senhor. Parecia que ela estava abrindo ou fechando alguma coisa. Arthur,
franziu o senho, confuso. E por que isso te preocupa, Henrique? Porque o som veio de um lugar onde ninguém entra. Lugar onde ninguém entra? Sim, o funcionário disse que só ela tem a chave. Arthur respirou fundo, passando a mão no rosto. Henrique, a voz saiu calma, mas com aquele tom típico de adulto prestes a encerrar um assunto. Eu sei que você gosta de observar as coisas, mas às vezes a gente vê o que quer ver. Eu juro que ouvi, senhor. E o que você acha que ela estava fazendo? Henrique ficou em silêncio. Não sei, mas parecia importante. Arthur balançou a cabeça. A Sílvia é uma mulher responsável. Se ela tem uma chave, é porque confio nela. Você entende? Entendo, mas... Henrique, interrompeu agora firme. Cuidado com o que fala. Às vezes, a curiosidade faz a gente criar histórias que não existem. O menino abaixou o olhar. Desculpa, senhor. Tá tudo bem. Só não repita isso, certo? O tom foi educado, mas final. Arthur entrou no carro e partiu, deixando Henrique parado diante do portão, com o vento bagunçando seus cabelos. Naquele mesmo dia, quando o patrão voltou para casa, o assunto ressurgiu, mas de outro jeito. Assim que entrou, Sílvia se aproximou. Amor, preciso te contar algo estranho. O que houve? Ela suspirou, parecendo nervosa. O filho da Marta me olhou de um jeito esquisito hoje. Fiquei um pouco desconfortável. Arthur franziu o senho. Como assim, esquisito? Não sei explicar. Parecia que estava me observando demais. E mais cedo, quando eu fui aos fundos, senti que ele me seguiu com os olhos. Arthur bufou. Eu já imaginei que viria algo assim. O que quer dizer? Ele me procurou hoje cedo. Disse que viu você com uma chave e ouviu barulhos. Sílvia arregalou os olhos, surpresa. O quê? Ela levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida por algo inesperado. Amor, eu não acredito nisso. Ele deve ter entendido tudo errado. Arthur suspirou, cansado. Eu tentei explicar para ele que você é cuidadosa, que tudo tem um motivo. E ele disse isso para você? Perguntou ela com a voz trêmula. Que eu estava escondendo alguma coisa? O homem ficou em silêncio por um instante. Disse que ouviu um barulho vindo dos fundos. Só isso. Sílvia se afastou lentamente, levando a mão aos olhos. Meu Deus, murmurou. Eu só estava guardando os objetos de prata. Você sabe que mando polir pessoalmente. O depósito é o único lugar seguro. Arthur caminhou até ela. Eu sei, meu amor. Não, você não entende, disse com a voz embargada. Eu tento ser boa para todos aqui, tento ajudar, e ainda assim sou mal interpretada. As lágrimas começaram a escorrer discretas, silenciosas. Arthur, tomado pelo desconforto, segurou as mãos dela. Ei, não chora, eu confio em você. Ela respirou fundo, fingindo controlar o choro, e apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes acho que o mundo adora duvidar de quem só quer cuidar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur, sem perceber, já se sentia culpado. Não pelo que ouvira, mas por ter acreditado, mesmo que por um instante, na suspeita de um menino. Mais tarde, enquanto jantavam, Sílvia tocou novamente no assunto. Você sabe que eu jamais faria algo errado, não sabe? Claro que sei. Então me promete uma coisa. O quê? Que da próxima vez que esse menino inventar algo sobre mim, você fale diretamente comigo antes de tirar qualquer conclusão. Prometo. Ela sorriu. Eu só quero paz nesta casa. Na manhã seguinte, Dona Marta notou que a patroa estava mais fria. Falava pouco, mas observava tudo. Henrique também sentiu a diferença. Os olhares demorados, os sorrisos que vinham tarde demais. Ele entendeu que Sílvia sabia. Quando passou por ele no corredor, ela se abaixou levemente e disse num tom doce: É feio inventar histórias, Henrique. As palavras, quando mal usadas, podem machucar pessoas boas. Ele ficou imóvel. Eu não inventei nada. Então talvez tenha sonhado. Ela se levantou e antes de sair completou. Cuidado com seus sonhos. Às vezes, o que a gente imagina demais
acaba se tornando problema. Mais tarde, no jardim, Henrique contou à mãe: "Acho que falei demais." "O que você fez, menino?" "Falei com o patrão sobre a chave." "Ai, meu Deus", suspirou Dona Marta, aflita. "Henrique, quantas vezes eu te avisei para não se meter? Mas eu só queria ajudar. Ajudar pode custar caro pra gente. Você entende isso?" O menino ficou em silêncio. O vento balançava as árvores e o som das folhas era o único ruído no ar. Ele entendeu que a mãe tinha medo, não de Sílvia, mas das consequências de irritá-la. Naquela noite, Arthur olhava o teto do quarto pensativo. Sílvia dormia ao seu lado, a respiração calma e ritmada. Ele pensava nas palavras do menino e nas lágrimas da esposa. Entre as duas versões, a dele pesava mais para o conforto do que para a verdade. "Ela nunca me deu motivos para duvidar", pensou. Levantou-se, foi até a janela e olhou para o jardim iluminado pelas luzes suaves. Tudo parecia em paz. A casa dormia tranquila, mas havia algo na quietude que ele não conseguia nomear. Lá fora, o vento fez as folhas se moverem. E por um instante, ele teve a sensação de ouvir o som metálico de algo pequeno batendo. Talvez uma corrente. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Suspirou, apagou a luz e voltou para a cama. Sílvia se mexeu, abrindo os olhos por um breve segundo. "Tá tudo bem, amor?" "Tá sim. Só achei que ouvi alguma coisa." Ela sorriu sonolenta. "Deve ter sido o vento." Virou-se ajeitando o travesseiro. E por baixo do cobertor, os dedos dela tocaram o colar dourado, o mesmo que guardava a pequena chave. A chuva começou cedo, ainda no meio da tarde, fina e constante. No início, parecia uma garoa comum, mas logo o vento ficou mais forte e o céu escureceu como se a noite tivesse chegado antes da hora. Henrique observava da janela da lavanderia enquanto a mãe trabalhava no andar de cima. O vidro tremia levemente e o jardim lá fora parecia uma pintura em movimento. As árvores dobradas, as folhas dançando no ar. A mansão, com suas janelas altas e corredores longos, parecia respirar junto com a tempestade. De repente, as luzes piscaram 1, 2, 3 vezes e tudo mergulhou na penumbra. "Mãe?" chamou ele, erguendo a voz. O som se perdeu entre os cômodos, nenhuma resposta. A única claridade vinha de fora, quando o relâmpago cortava o céu e por um segundo iluminava o interior da casa com uma luz fria. Henrique respirou fundo e deu alguns passos pelo corredor. O piso brilhava, refletindo brevemente a claridade das janelas. O ar cheirava a madeira molhada e cera. "Mãe, cadê você?" Nada. Apenas o ruído abafado da chuva batendo nos vidros. Do andar de cima veio o som suave de passos. Não rápidos, não pesados. Passos medidos, tranquilos. Henrique olhou para a escada e viu uma luz se movendo. Era Sílvia. Descia calmamente, segurando uma lanterna pequena que projetava um círculo dourado sobre as paredes. O rosto dela, meio iluminado, meio sombreado, parecia diferente. Mais sério, talvez mais atento. "Tudo bem, Henrique?" perguntou com a voz baixa. "A luz acabou." "Sim, a tempestade causou isso, mas já vai voltar." Ela sorriu. O mesmo sorriso de sempre, embora naquela meia-luz parecesse mais contido. "Sua mãe está terminando lá em cima. Pode esperar aqui comigo." Henrique assentiu, mas manteve os olhos fixos na lanterna. O feixe de luz balançava devagar, criando desenhos estranhos no teto. Por um instante, o menino achou que o som da chuva diminuía sempre que ela se movia, como se o ambiente inteiro seguisse o ritmo dos gestos dela. Sílvia caminhou até o final do corredor, parou diante da porta dos fundos e ficou ali por um momento. Henrique não entendeu o que ela fazia. A lanterna tremia levemente nas mãos dela, e o feixe de luz desaparecia sob a fresta da porta. Então ela se abaixou e fez algo rápido, quase imperceptível, um movimento de quem gira algo pequeno. Depois disso, ficou imóvel por alguns segundos, como se escutasse. Henrique segurou o ar. Tudo parecia suspenso. A chuva, o vento, o tempo.
Quando ela se levantou e se virou, a expressão estava serena. Tudo sob controle, disse sorrindo. O gerador deve religar em breve. Ela passou por ele com a mesma elegância de sempre, e o perfume suave que usava ficou no ar, misturado ao cheiro de tempestade. Henrique não disse nada, apenas observou enquanto ela subia novamente as escadas, a luz oscilando até desaparecer por completo. A casa voltou ao silêncio. O menino ficou parado, sentindo o coração bater rápido demais. Não sabia o que exatamente o assustava. Talvez o som abafado, talvez o modo como Sílvia se movia com tanta calma naquele breu. O vento soprou mais forte e uma janela se abriu parcialmente, deixando a cortina balançar. Henrique foi até lá, fechou o trinco e olhou para o jardim. Relâmpagos distantes recortavam o horizonte, revelando as sombras das árvores inclinadas. Por um instante, achou ver uma figura parada lá fora, perto do muro. Piscou e não havia mais nada. É só o reflexo, sussurrou para si mesmo. Minutos depois, a energia voltou. As luzes acenderam devagar, uma a uma, até preencherem os cômodos novamente. Henrique respirou aliviado. Dona Marta apareceu descendo as escadas, ofegante. Filho, tá tudo bem. Tá, mãe. A luz tinha acabado. Eu sei. A dona Sílvia já resolveu tudo. Ela é rápida para lidar com essas coisas. Murmurou o menino, olhando para o corredor dos fundos. A porta continuava fechada, mas o ar parecia diferente, mais denso, como se o silêncio tivesse deixado algo para trás. Antes de irem embora, Sílvia reapareceu, o cabelo solto, o semblante tranquilo. Espero que a tempestade não tenha assustado você, Henrique. Um pouco. Entendo. A escuridão sempre parece maior do que é, mas às vezes é só falta de luz. Ela tocou o ombro dele de leve, sorriu e se afastou. O som dos saltos dela ecoou suavemente pelos degraus até desaparecer. Henrique ficou parado por um instante, olhando para o alto da escada, onde a sombra dela havia sumido. O coração ainda acelerado, sem motivo claro. Lá fora, o vento diminuía. A chuva agora era apenas um sussurro distante, mas dentro dele algo permanecia aceso, uma sensação que não vinha da luz das lâmpadas, e sim de uma pergunta que ele não conseguia calar. O que Sílvia fazia quando a casa estava às escuras? O vento da noite soprava forte, fazendo o portão da mansão balançar levemente. Henrique esperava a mãe terminar o serviço, sentado num banco do jardim, com o velho celular nas mãos. A tela trincada refletia os pingos de chuva fina que começavam a cair. Era um aparelho antigo, que ele usava mais por curiosidade do que por utilidade. Mas naquela noite ele olhava para a câmera como se fosse uma ferramenta, ou talvez uma arma silenciosa. Nos últimos dias, a imagem da chave dourada e o som metálico dos corredores não saíam da cabeça dele. Lucas continuava distante, cada vez mais pálido, e Sílvia, sempre serena, parecia vigiar tudo sem precisar olhar. Henrique já não sabia o que era imaginação e o que era verdade, mas sentia, no fundo, que algo dentro daquela casa não se encaixava. Era como um quebra-cabeça bonito, mas com uma peça escondida. O relógio da sala marcava quase 8 da noite quando Sílvia desceu as escadas. Dona Marta ainda limpava os últimos móveis e Henrique fingia brincar no jardim. Do ponto onde estava, conseguia ver parte do corredor dos fundos pela janela lateral. A mulher caminhava devagar, carregando uma bandeja e falando algo que ele não conseguia ouvir. Foi então que teve a ideia. Pegou o celular velho e ligou a câmera. O botão rangia e a imagem tremia um pouco, mas funcionava. A lente capturava a casa quase às escuras. Apenas a luz fraca dos abajures cortava o ambiente. Henrique respirou fundo e segurou o aparelho rente à janela, gravando discretamente. Aos poucos, as vozes começaram a se misturar com o som distante da chuva. Uma voz suave, feminina, e outra, mais baixa, quase um murmúrio. Ele não entendia bem as palavras, apenas fragmentos. Precisa ficar calmo. Não é castigo,
É reflexão. Seu pai não pode saber ainda. Henrique sentiu um arrepio percorrer o corpo. Não era o que ouvia, mas o tom. As palavras vinham devagar, cheias de doçura, mas com algo escondido por trás. A câmera tremia em suas mãos. Ele tentou se aproximar um pouco mais, sem fazer barulho, mas o reflexo da luz na janela quase o denunciou. Por instinto, se abaixou e parou de gravar por alguns segundos. O coração batia alto demais. Henrique! A voz da mãe o chamou da varanda. Ele guardou o celular no bolso rapidamente. Já tô indo, mãe! Dona Marta olhou para o céu escuro e suspirou. Vamos logo, antes que essa chuva desabe de vez. Ele assentiu, mas seu olhar ainda voltava para o corredor iluminado. Sílvia havia desaparecido. Em casa, já era tarde quando se deitou. O som da chuva no telhado era o mesmo, mas agora parecia outro, mais próximo, mais insistente. Henrique ligou o celular e assistiu à gravação. A imagem estava escura, tremida, mas dava para distinguir o brilho de algo. Talvez a lanterna de Sílvia ou o reflexo da chave dourada. E por entre o som da chuva vinham aquelas frases soltas. Precisa entender. Tudo vai ficar bem se cooperar. O menino sentiu o peito apertar. Não sabia exatamente o que aquilo significava, mas tinha certeza de que não era algo normal. Na manhã seguinte, acordou decidido. Mostraria o vídeo à mãe. Não porque queria acusar ninguém, mas porque precisava dividir o peso daquilo com alguém. Esperou até o almoço, quando ela sentou na varanda cansada. Mãe, posso te mostrar uma coisa? O que agora, Henrique? Perguntou ela, sem levantar o olhar. É importante. Ele tirou o celular do bolso e deu play no vídeo. A imagem escura surgiu, acompanhada do som abafado da chuva. A mãe olhou por alguns segundos sem entender. Que barulho é esse? É o que eu gravei ontem, lá na casa do patrão. Você gravou o quê, menino? A dona Sílvia falando. Ouvi umas coisas estranhas. Ela dizia para alguém ficar calmo, que era para não contar nada para o pai. Henrique! A voz dela saiu firme. Apaga isso agora. Mas, mãe, eu tô mandando. O tom era sério, o mais sério que ele já ouvira da mãe. Ela segurou o celular com força, a respiração acelerada. Filho, você não entende. A gente não pode se meter nisso. Mas e se ela estiver... Chega! O silêncio caiu pesado entre os dois. Dona Marta olhou para o aparelho e por um instante pareceu pensar em algo. Depois devolveu. Esquece isso, tá? É para nosso bem. Henrique abaixou a cabeça. Tá bom. Mas ele não esqueceu. Mesmo sem assistir de novo, lembrava cada som, cada palavra, cada pausa. Durante a tarde, enquanto ajudava a mãe com pequenos serviços, o vídeo permanecia gravado na memória. Não só do celular, mas dele. O mais estranho era o sentimento contraditório. Medo e coragem andando lado a lado. Medo do que poderia descobrir. Coragem por não querer fingir que nada estava acontecendo. No dia seguinte, a rotina parecia normal. A casa dos Menezes estava iluminada, os funcionários circulavam pelos corredores e Sílvia, elegante como sempre, recebia uma visita de fornecedores. Mas Henrique notava tudo com outros olhos. Cada gesto dela, cada sorriso, cada movimento com as mãos parecia cuidadosamente ensaiado. Quando ela passou por ele no hall, disse em tom gentil: "Você parece cansado, Henrique. Dormiu mal?" "Um pouco. É o tempo. Essa chuva mexe com o sono da gente." O menino assentiu, mas teve a impressão de que ela sabia. Não como alguém que desconfia, mas como quem sente. Um olhar breve, firme e o mesmo sorriso de sempre. Mais tarde, quando o expediente terminou, ele encontrou a mãe na cozinha da mansão, guardando os panos de limpeza. "Mãe, eu juro que não quero arrumar problema, mas... e se o que eu ouvi for importante?" Ela suspirou fundo, apoiando as mãos na pia. "Henrique, às vezes é melhor não querer saber de tudo. Mas e o Lucas? Ele anda diferente. É um menino sensível, só isso. E se não for? Filho,
Ela se virou, cansada. A gente precisa do emprego. Henrique engoliu o que ia dizer. O rosto da mãe dizia tudo: medo, exaustão, resignação. Ele entendeu que estava sozinho naquela dúvida. Na saída, o céu ainda estava cinzento e o vento trazia cheiro de terra molhada. Henrique andou ao lado da mãe até o portão, mas antes de sair, olhou para trás. Lá na janela do segundo andar, Sílvia observava. Ela não se mexia, apenas olhava, serena, atenta. O reflexo do vidro fazia a imagem dela parecer dupla, metade luz, metade sombra. O menino sentiu o coração apertar. A mão da mãe tocou seu ombro. "Vamos, filho." Ele assentiu sem olhar de novo. O celular velho pesava no bolso como se fosse de chumbo. E pela primeira vez, ele teve certeza de que o que estava dentro dele, aquele pequeno vídeo tremido e escuro, era mais importante do que parecia. O céu amanheceu nublado e a mansão parecia ainda mais quieta do que o habitual. O som dos pássaros vinha distante, abafado pela neblina que cobria o jardim. Arthur Menezes tomava café apressado, com o olhar fixo no tablet sobre a mesa. Notícias, e-mails, reuniões, tudo misturado. Lucas, sentado à frente, mexia devagar no pão. Tentava falar algo, mas as palavras ficavam presas na garganta. Abriu a boca uma vez, hesitou e desistiu. Sílvia observava em silêncio, o sorriso discreto no rosto. "Quer mais leite, querido?" perguntou, com a voz doce. "Não, obrigado." "Então come, senão esfria." O menino obedeceu. Arthur, sem levantar os olhos, comentou: "Como estão as aulas, filho?" "Boas." "Fez o trabalho de ciências?" "Fiz." O diálogo morria a cada resposta curta. O homem suspirou, sem perceber o peso daquele silêncio. Depois que o marido saiu, Sílvia caminhou pela sala, recolhendo as xícaras. Lucas ainda estava ali, imóvel, olhando para a janela. "Seu pai anda cansado, sabia?" disse ela, sem olhá-lo diretamente. "Eu sei. Então tente não preocupá-lo." O menino ficou quieto. Ela continuou: "Às vezes, ele parece distante, mas é só o jeito dele de lidar com as coisas. Eu queria conversar com ele. Vai ter tempo para isso. Mas agora é melhor deixá-lo respirar. Ele precisa te ver amadurecendo." "Amadurecendo?" "Sim, aprendendo a resolver as coisas sozinho." As palavras foram ditas com doçura, mas deixaram um peso invisível no ar. Lucas apenas assentiu sem entender completamente. Sílvia se aproximou e ajeitou o colarinho da camisa dele. "É um menino inteligente. Logo vai entender o que quero dizer." Henrique chegou mais tarde com a mãe. Enquanto ela limpava a sala, ele percebeu Lucas sentado no sofá, o olhar perdido. "Ei!" chamou baixinho. "Tudo bem?" O outro virou o rosto e tentou sorrir. "Tudo, sim. Faz tempo que não te vejo na escola." "Eu voltei ontem." "Que bom." Henrique hesitou antes de continuar. "Seu pai está em casa?" "Não. Ele saiu cedo." "E a Sílvia?" Lucas olhou em volta antes de responder. "Tá por aí." O tom baixo bastou para encerrar a conversa. Henrique entendeu que o amigo não queria ou não podia falar mais. No fim da tarde, Arthur voltou. O dia no escritório fora longo e ele mal teve tempo de respirar. Quando entrou, encontrou Sílvia no corredor com o mesmo sorriso acolhedor. "Oi, amor." "Oi. Como foi o dia?" "Corrido." "E o Lucas?" "Está bem. Um pouco pensativo, mas é normal. Eu notei que ele anda calado." "É a idade. Crianças crescem, mudam. Às vezes precisam de um tempo sozinhas para entender o mundo." Arthur assentiu, aceitando a explicação como quem se apoia num alívio. "Você acha que ele sente falta da mãe?" "Claro. Isso nunca vai mudar. Mas eu tento fazer o possível para que ele se sinta bem. E eu te agradeço por isso." Ela sorriu, aproximou-se e colocou a mão sobre a dele. "Confia em mim, Arthur. Ele está no caminho certo. Só precisa de paciência." O homem respirou fundo, relaxando um pouco. "Eu confio."
Henrique observava tudo de longe, sentado na varanda, enquanto a mãe terminava o serviço. Podia ouvir pedaços de conversas vindas da sala, o tom calmo, as pausas. A mansão parecia falar por si só. Cada cômodo guardava um silêncio diferente. Um silêncio pesado, denso, como se tivesse vida própria. De repente, o vento soprou pelas janelas, movendo as cortinas. O menino olhou para dentro. Silvia passava o pano sobre a mesa, enquanto Arthur digitava algo no tablet. Lucas, no canto, mexia em um livro quieto. Parecia uma família comum, mas o ar dizia o contrário. Havia algo não dito, algo que pairava entre eles. Quando o patrão subiu para o escritório, Silvia fechou as cortinas. O quarto escureceu um pouco e o som do relógio de parede ficou mais nítido. Lucas, que até então permanecia no sofá, levantou-se. Posso falar com o pai agora? Agora não, ele está ocupado. Eu espero. Não, querido, ele precisa de tranquilidade para trabalhar. O menino hesitou. Mas é importante. Silvia se inclinou levemente, os olhos nos dele. Tudo é importante, Lucas, mas nem tudo precisa ser dito agora. Ele baixou a cabeça. Tá bom. Silvia passou a mão no cabelo dele, num gesto delicado. Às vezes, o silêncio ensina mais do que as palavras. Lá fora, a noite caía. As luzes da mansão acendiam uma a uma, refletindo na grama molhada. Henrique, sentado na área externa, observava as janelas. Não via nada de estranho, apenas sombras que iam e vinham. Mas sentia um pressentimento que não sabia explicar. Como se o silêncio daquela casa escondesse algo que ninguém tinha coragem de encarar. O som do portão se fechando ecoou fraco. Dona Marta apareceu, chamando. Vamos, filho, já tá tarde. Henrique levantou, olhando uma última vez para o casarão. As luzes pareciam brilhar com força demais, como se tentassem esconder o que havia atrás delas. Ele não sabia o que era, mas sentia que o verdadeiro ruído daquela casa não vinha dos sons. Vinha do silêncio. A chuva voltou naquela noite, densa e constante, riscando as janelas com filetes prateados. Henrique esperava na área de serviço, enquanto a mãe terminava os últimos afazeres no andar de cima. O relógio marcava quase 9 horas e a casa estava mais silenciosa do que o normal. Desde que gravara aquele primeiro vídeo, o menino não conseguia parar de pensar no assunto. Apagar o arquivo, como a mãe mandou, mas o conteúdo ainda vivia em sua memória. E agora, algo dentro dele dizia que precisava tentar de novo. Não por curiosidade. Era algo diferente. Um pressentimento que não sabia explicar, como se a própria casa pedisse para ser ouvida. Pegou o celular velho, o mesmo de antes. A tela tinha uma rachadura nova, mas ainda funcionava. O aparelho parecia pesado, como se carregasse um segredo que ele não estava pronto para guardar. A chuva aumentou. Henrique caminhou até o corredor dos fundos, o mesmo onde vira Silvia algumas vezes. As luzes estavam apagadas, mas uma claridade fraca escapava por debaixo da porta lateral. Ficou parado, ouvindo. O som da água batendo no telhado se misturava a outro. Um murmúrio distante, quase um sussurro. Ligou a câmera. A imagem tremia, captando sombras e reflexos na parede. A voz de Silvia surgiu primeiro, calma, firme, quase ensaiada. Você precisa aprender a se comportar. Isso é para o seu próprio bem. Depois um som baixo respondeu. Suave, hesitante, quase como um pedido. As palavras se perdiam entre o som da chuva e o vento, mas era claramente a voz de uma criança. Algo nela o fez prender a respiração. Silvia continuou. Amanhã vai ser diferente, certo? Quero ver você sorrindo. Seu pai não precisa se preocupar. Henrique sentiu o corpo inteiro ficar tenso. Não entendia tudo, mas o tom bastava. Não era uma conversa comum. Era o tipo de diálogo em que as palavras pareciam andar sobre um fio invisível. De repente, a luz atrás da porta se apagou. O corredor mergulhou na penumbra. Henrique recuou alguns passos, o coração acelerado. O som da chuva cobria tudo, mas ele jurava ter ouvido algo se mover lá dentro.
Talvez passos, talvez nada. Guardou o celular no bolso e correu de volta para a lavanderia. A mãe o esperava, estranhando a expressão no rosto do filho. Que foi, Henrique? Nada, mãe. Só escutei um barulho. Eu falei para não andar por aí. Essa casa é grande, qualquer vento assovia diferente. Ele assentiu, tentando disfarçar, mas as mãos ainda tremiam. De volta para casa, já no ônibus, tirou o celular do bolso e assistiu ao vídeo. A imagem estava escura, mas o som captou claramente parte do diálogo. As vozes vinham intercaladas com o barulho da chuva, o que tornava tudo ainda mais confuso e real. A mãe olhava pela janela cansada, sem imaginar o que o filho fazia ao lado. Henrique colocou o fone no ouvido e ouviu de novo. A cada repetição, sentia o mesmo aperto no peito, o mesmo silêncio pesado que parecia crescer em volta das palavras. Não havia nada explícito, nada visível, mas o clima do vídeo carregava algo difícil de explicar. Uma espécie de controle silencioso, envolto em doçura. Em casa, trancado no quarto, o menino deixou o celular sobre a mesa. A tela mostrava a última cena, o feixe de luz se apagando atrás da porta. Ele passou os dedos sobre a imagem congelada e murmurou: "Agora ninguém vai dizer que é invenção." Mas, ao olhar de perto, notou algo que antes passara despercebido. No reflexo do piso, bem ao fundo, havia uma sombra, pequena, imóvel. Henrique ampliou a imagem, o máximo que o celular permitia. A resolução era ruim, mas dava para ver uma forma indefinida. Talvez um pé, talvez um brinquedo no chão, ou talvez só um erro da câmera. Mesmo assim, o coração acelerou. Sabia que aquele vídeo era diferente. Dessa vez, tinha algo que ninguém poderia ignorar. Na manhã seguinte, o garoto tentou contar à mãe, mas ela nem deixou ele terminar. "Henrique, não começa. Mãe, eu tenho o vídeo. Agora dá para ouvir tudo. Apaga. Mas é a prova. Eu disse para apagar." O tom dela o fez parar. Não era raiva, era medo. Um medo calado, antigo. Dona Marta respirou fundo e se sentou à beira da cama. "Filho, eu sei que você acha que está ajudando, mas tem coisa que é melhor deixar quieta. Mas se ninguém fizer nada, às vezes o certo e o seguro não são a mesma coisa." Henrique abaixou o olhar. A mãe se levantou, ajeitou o uniforme e saiu do quarto. O menino ficou sozinho, com o som distante da chuva voltando aos poucos pela janela. O celular em cima da mesa parecia brilhar no escuro. Ele o pegou, olhou para a tela e uma ideia começou a nascer. Silenciosa, determinada. Talvez ele não pudesse falar com a mãe, mas havia alguém que precisava ver aquilo. A tarde estava estranhamente silenciosa. O céu, pesado de nuvens, parecia refletir o que Henrique sentia por dentro. Uma mistura de ansiedade e determinação. O celular velho pesava no bolso e cada passo até o portão da mansão soava mais longo do que o anterior. Dona Marta havia ficado em casa. Henrique viera sozinho. Sabia que a mãe não aprovaria, mas não podia mais fingir que nada acontecia. A porta se abriu e Arthur Menezes apareceu de camisa social, o olhar cansado. "Henrique, o que faz aqui sozinho?" "Eu preciso falar com o senhor. É importante." "Aconteceu algo com sua mãe?" "Não, senhor. É sobre o Lucas." Arthur suspirou, ajeitando os óculos. "Henrique, não podemos reviver essa história. Já conversamos." "Eu sei, mas dessa vez eu tenho uma prova." O menino estendeu o celular, as mãos trêmulas. Arthur olhou para o aparelho hesitante. "Prova do quê?" "Só assiste, por favor." O tom sincero, quase implorando, fez o homem parar. Por um instante, avaliou se deveria encerrar aquilo de vez, mas a expressão do garoto tinha algo diferente, algo que o desarmava. "Está bem," disse, pegando o celular. "Mostre." O vídeo começou tremido, escuro, com o som da chuva ao fundo. Por alguns segundos, nada parecia fora do comum. Mas então, vieram as vozes. A primeira, suave, serena.
Você precisa aprender a se comportar. Isso é para o seu próprio bem. Logo depois, uma resposta baixa, vacilante. As palavras se perdiam, mas o tom era suficiente para mudar o ar da sala. Arthur ficou imóvel. O brilho da tela refletia em seus olhos, e cada segundo parecia mais longo que o anterior. O rosto dele foi mudando, da irritação à dúvida, da dúvida ao desconforto. Henrique observava em silêncio, sem ousar respirar. Quando o vídeo terminou, o som da chuva parecia ter invadido o ambiente de novo, mesmo sem janelas abertas. Arthur devolveu o celular sem dizer nada. Por um instante, o mundo pareceu suspenso entre o que ele queria acreditar e o que acabara de ver. "Onde você gravou isso?" perguntou a voz baixa. "No corredor dos fundos. Eu só a ouvi falando." "E Lucas? Ele estava lá?" "Acho que sim, não deu para ver." O homem passou a mão pelos cabelos, caminhando em círculos. "Isso não pode ser verdade." Mas a própria expressão dizia o contrário. Henrique apenas o olhava, sem saber se sentia alívio ou medo. Depois de um silêncio pesado, Arthur finalmente murmurou: "Fica aqui." Ele saiu apressado, atravessando o corredor principal. Os passos ecoavam firmes, o som ritmado contra o piso. A casa parecia maior do que nunca, cada porta fechada guardando algo não dito. Quando chegou à parte inferior, notou uma luz fraca vindo do fundo do corredor, o mesmo que o menino mencionara. Aproximou-se devagar, o coração acelerando. Por um instante, hesitou. Lembrou-se das palavras de Sílvia, dos sorrisos, da calma constante. Tudo parecia tão convincente, mas o vídeo continuava pulsando em sua mente, repetindo cada frase. Respirou fundo e girou a maçaneta. O cômodo estava quase no escuro, iluminado apenas por uma lâmpada fraca. No canto, sentado em silêncio, estava Lucas. O garoto o olhou surpreso, e por um momento pai e filho ficaram apenas se encarando. Arthur sentiu algo dentro dele desmoronar. Não pelo que via, mas pelo que finalmente entendia. O menino parecia bem fisicamente, mas o olhar dizia mais do que palavras. Um olhar contido, inseguro, como o de quem aprendeu a não falar alto demais. "Filho," a voz de Arthur saiu trêmula. "O que você faz aqui?" Lucas demorou a responder. "A mamãe, quer dizer, a Sílvia, pediu para eu ficar um pouco." As palavras vieram baixas, cuidadosas. Arthur se aproximou, ajoelhando-se diante dele. "Ah, tá tudo bem agora, tá? Você pode sair daqui." Lucas hesitou. "Ela disse que era para eu esperar. Eu tô aqui agora." O menino se levantou devagar. Arthur o abraçou e o silêncio que seguiu foi pesado e libertador ao mesmo tempo. Lá em cima, a chuva continuava. O som dela preenchia os espaços entre as batidas do coração de Arthur. Ele não sabia o que dizer, o que pensar. Apenas sabia que algo muito errado havia passado despercebido por tempo demais. Levantou-se segurando o filho pela mão e olhou uma última vez para o cômodo. A lâmpada piscou e por um segundo o reflexo dourado de algo pequeno, talvez uma chave, brilhou sobre a mesa. Arthur engoliu em seco e apagou a luz. Henrique ainda estava no hall quando eles reapareceram. Lucas, ao ver o amigo, correu até ele e o abraçou sem dizer nada. O menino mais velho entendeu tudo naquele gesto. Arthur olhou para os dois, a expressão firme, o olhar distante. Não havia mais dúvidas, apenas um peso silencioso de arrependimento. "Henrique", disse com a voz rouca, "obrigado." O garoto apenas balançou a cabeça, sem saber o que responder. A chuva cessava aos poucos. Do lado de fora, o céu começava a clarear, como se o próprio dia soubesse que algo havia mudado. Dentro da mansão, porém, o silêncio ainda tinha peso, o tipo de silêncio que vem depois de uma verdade impossível de ignorar. O som da chuva havia parado, mas o ar dentro da mansão ainda estava pesado. As cortinas permaneciam semicerradas e o cheiro de café frio tomava a sala. Arthur ficou um tempo parado, olhando para o nada. Lucas e Henrique já estavam com Dona Marta, em outro cômodo. Agora restava ele. E Sílvia.
Ela apareceu no alto da escada, impecável como sempre. Vestido claro, cabelos bem penteados, expressão calma. A serenidade no rosto contrastava com o olhar do marido, firme e silencioso. "Amor?" perguntou, descendo os degraus devagar. "Está tudo bem?" Arthur não respondeu. Apenas observava, tentando entender em que momento a imagem perfeita havia se partido. Sílvia percebeu o clima e franziu levemente a testa. "Você parece estranho. Aconteceu alguma coisa?" Ele respirou fundo. "Quero conversar com você." Ela se aproximou, cautelosa. "Claro, mas por que esse tom? Está me assustando." Arthur segurou o celular, ainda na mão. O mesmo celular que Henrique lhe entregara horas antes. Estendeu o aparelho com a tela ainda acesa. "Reconhece isso?" Por um breve instante, o sorriso dela vacilou, mas logo se recompôs. "É o telefone do menino, não é?" "Eu assisti, Sílvia." O silêncio que veio depois parecia ampliar o som de cada respiração. Ela não respondeu de imediato, apenas desviou o olhar, buscando calma. "E o que exatamente você acha que viu?" Perguntou por fim, a voz suave, quase maternal. "Ouvi." "Ah." Ela soltou um suspiro leve. "Então é sobre aquele áudio." "Arthur, você sabe como crianças são. Elas adoram imaginar coisas." Ele se manteve imóvel. "Sílvia." O Lucas estava lá. Dessa vez o disfarce vacilou. Os olhos dela brilharam, mas não de lágrimas, de cálculo. Ela deu um passo à frente. "Eu estava conversando com ele, sim, tentando ensinar limites. Você sabe como ele é sensível. Às vezes se perde nas emoções. Precisa de estrutura." "Estrutura?" repetiu o marido num tom mais baixo. "Ele é uma criança." Sílvia respirou fundo, como quem busca paciência. "Você me pediu para cuidar dele. Foi o que eu fiz." Cuidar não é afastar. Por um instante, o rosto dela endureceu, mas rapidamente recuperou o tom doce. "Arthur, escuta." Aproximou-se, tocando o braço dele. "Você anda exausto, sobrecarregado. Às vezes, a mente preenche vazios com suposições." Ele se afastou. "Não estou supondo nada." O olhar de Sílvia mudou. A doçura deu lugar a uma calma gelada. "Então você vai acreditar em um vídeo feito por um menino? Um garoto curioso que me observa pelos cantos?" "Não é sobre o vídeo, Sílvia. É sobre o Lucas, sobre o que eu vi nos olhos dele." Ela riu brevemente, nervosa. "Você está me julgando sem entender. Tudo o que fiz foi tentar manter a harmonia dessa casa." Arthur permaneceu em silêncio, e esse silêncio foi mais cortante do que qualquer palavra. Ela deu alguns passos, ajeitando o cabelo, respirando fundo. "Eu sabia que isso ia acontecer." "O quê?" "Que mais cedo ou mais tarde você voltaria a olhar para mim com desconfiança. Desde o começo senti que o fantasma da sua primeira esposa ainda estava aqui. Eu apenas tentei preencher um espaço que nunca foi meu." As lágrimas desta vez pareciam reais, mas Arthur já não reagia. O rosto dele mostrava mais cansaço do que raiva. "Não é sobre o passado, Sílvia, é sobre o presente." "E o que vai fazer agora? Me expulsar? Depois de tudo o que fiz por você, por essa casa?" Ele demorou alguns segundos para responder. "Eu só quero que o Lucas tenha paz." Essas palavras pareciam pesar mais do que qualquer acusação. Sílvia o encarou, os olhos marejados, mas a postura ereta. A máscara perfeita começava a rachar, lentamente. "Eu sempre quis o melhor para ele", disse, num tom quase inaudível. "O melhor para ele ou o controle dele?" A pergunta pairou no ar, sem resposta. O relógio da sala marcou 9 horas. O som seco do ponteiro quebrou o silêncio. Sílvia enxugou as lágrimas, recompôs o semblante e ergueu o queixo. "Se é isso que pensa, não há mais o que conversar." "Concordo." Ela caminhou até a escada, pausada, cada passo ecoando pelo hall. Antes de subir, virou-se. "Você vai se arrepender, Arthur. O mundo não entende quem tenta colocar ordem nas coisas." Ele não respondeu. Apenas observou enquanto ela desaparecia no alto da escada. A casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente.
Não mais o silêncio do medo, mas o do fim de uma ilusão. Arthur passou a mão pelo rosto e se sentou. Do lado de fora, o vento balançava as árvores, espalhando o cheiro de terra molhada. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia enganado, apenas vazio. Henrique e Lucas apareceram na porta discretos. Arthur levantou o olhar, e o menino mais novo correu até ele. O pai o abraçou, fechando os olhos. Não havia mais nada a ser dito. A verdade, enfim, falava por si. A manhã chegou leve, como se o vento tivesse lavado o peso da noite anterior. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da mansão, e pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia respirável. Lucas estava acordado, sentado na cama, observando o jardim através da cortina entreaberta. O rosto ainda trazia um cansaço antigo, mas o olhar era diferente, mais desperto, mais vivo. Arthur entrou devagar, carregando uma bandeja com café e pão. Não disse nada por alguns segundos. O simples som do prato sendo apoiado na mesa pareceu preencher o quarto. "Dormiu bem?" perguntou em voz baixa. "Um pouco. Se quiser, não precisa ir à escola hoje. Podemos ficar por aqui." Lucas assentiu. O pai se aproximou hesitante, como quem tenta atravessar uma distância invisível. "Eu devia ter percebido antes", disse, com um tom quase de confissão. "Mas agora eu estou aqui." O menino não respondeu. Olhou para o chão, mexendo no lençol com os dedos. Mesmo assim, a simples presença do pai parecia bastar. Mais tarde, Henrique apareceu. Trazia um caderno debaixo do braço e o mesmo jeito inquieto de sempre. Dona Marta esperava no portão, enquanto ele subia os degraus da varanda. Lucas estava no jardim, desenhando na grama com um graveto. Ao vê-lo, Henrique parou, sem saber o que dizer. "Oi, oi." Ficaram alguns segundos em silêncio. Depois, Henrique se sentou ao lado dele, sem perguntar nada. O som do vento entre as folhas era o único ruído. Lucas rabiscava círculos no chão, distraído. De repente, ergueu o rosto e sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas sincero. Henrique sorriu de volta, e aquele gesto, simples como o sol atravessando as nuvens, valeu mais do que qualquer palavra. A casa, que antes guardava silêncios pesados, começava a aprender um novo som, o da calma. A notícia se espalhou devagar, como o vento que atravessa uma porta entreaberta. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido dentro da mansão Menezes, mas os rumores corriam pelos corredores da empresa e pelas conversas discretas da vizinhança. Sussurros se misturavam às suposições, e o nome de Silvia aparecia sempre em meio a frases baixas e olhares curiosos. Arthur tentou manter a discrição. Não deu entrevistas, não confirmou nada. Apenas disse a um funcionário mais próximo: "Há coisas que não precisam de explicação pública. Basta saber o que é verdade." Mesmo assim, a expressão cansada dele falava por si. Aquela elegância firme que o tornava admirado agora parecia mais humana, marcada por arrependimento e aprendizado. Dias depois, Silvia deixou a mansão. Nenhuma cena, nenhum drama. Um carro estacionou discretamente. Ela entrou com poucas malas e partiu sem olhar para trás. Apenas o som suave do motor se afastando marcou sua saída. Para Arthur, aquele momento não trouxe alívio, trouxe reflexão. Andava pela casa com passos lentos, observando os espaços que antes pareciam perfeitos. Agora percebia o quanto o silêncio podia enganar. Dona Marta voltou a trabalhar como sempre. A diferença estava nos olhares. Antes quase invisível entre os corredores, agora era recebida com gentileza e respeito. Todos sabiam que o filho dela havia sido o primeiro a enxergar o que ninguém quis ver. Arthur a cumprimentava com gratidão sincera. Certa manhã, ao cruzarem no jardim, ele disse: "Seu filho tem algo raro, Marta. Coragem de fazer o certo, mesmo quando é difícil." Ela baixou os olhos com a voz trêmula. "Eu só pedia para ele não se meter, senhor. Era medo. Medo de perder o trabalho." Arthur assentiu.
E mesmo assim ele não desistiu. Um leve sorriso surgiu no rosto dela. Pois é, no fim, foi ele quem me ensinou o que é coragem. Lá fora, o vento soprava leve. Em mansão, antes cercada de segredos, agora respirava outra atmosfera, a de uma verdade que, enfim, encontrou o caminho da luz. Os dias seguintes trouxeram uma calma diferente. A chuva dera lugar a manhãs ensolaradas e a vida parecia tentar voltar ao ritmo normal. Na escola, Henrique caminhava pelos corredores, sentindo os olhares curiosos dos colegas. Alguns cochichavam, outros apenas o observavam em silêncio. Ele fingia não se importar, mas por dentro ainda se sentia dividido. Não queria ser o menino da história, aquele que todos comentavam sem entender direito. Queria apenas voltar a ser o mesmo de antes, o garoto comum que gostava de futebol e de desenhar nos cadernos. Mas toda vez que lembrava de Lucas sorrindo, o peso da vergonha se transformava em algo mais leve. Orgulho. Ele não se arrependia. Naquela sexta-feira, pouco antes da saída, a diretora chamou Henrique na sala. "Tenho uma visita para você." Quando ele entrou, Arthur Menezes estava ali, sentado, com um pequeno embrulho nas mãos. Henrique parou na porta, surpreso. "Senhor Arthur, vim te agradecer pessoalmente." O homem se levantou, com o semblante sereno. "Você foi mais maduro do que muitos adultos, Henrique. Fez o que era certo mesmo quando ninguém acreditava. Eu só queria ajudar o Lucas." E ajudou. Arthur entregou-lhe o pacote. Dentro, um relógio simples de ponteiros dourados e pulseira de couro. Era do meu pai. Ele dizia que o tempo é a coisa mais valiosa que temos. Henrique olhou o presente com cuidado. "Não precisa... Precisa, sim." Arthur sorriu. "É para lembrar que coragem também é questão de tempo, de escolher o momento certo para agir." Henrique prendeu o relógio no pulso, com um brilho tímido nos olhos. "Obrigado." A diretora, que observava discretamente, sorriu emocionada. Quando o sinal tocou, Arthur se despediu com um aperto de mão firme. Henrique saiu para o pátio, sentindo o peso leve do relógio no braço. O sol batia sobre o vidro, fazendo os ponteiros brilharem. Pela primeira vez, ele sentiu que o tempo, aquele mesmo tempo que parecia correr contra ele, agora estava a seu favor. O quarto de Lucas, antes sempre em penumbra, agora recebia luz. As cortinas haviam sido lavadas, os móveis reposicionados e sobre a escrivaninha, um vaso com flores amarelas trazia cor ao ambiente. Era como se o espaço respirasse de novo. Nas últimas semanas, o menino começara as sessões de terapia. Arthur o acompanhava no início, esperava do lado de fora e o levava para tomar sorvete depois. Os encontros eram tranquilos, feitos de conversas curtas e desenhos coloridos. Pouco a pouco, Lucas voltava a falar mais, a rir de novo. Ainda tímido, mas com uma leveza que o pai não via há muito tempo. Naquela manhã, depois de mais uma sessão, Lucas subiu para o quarto e parou diante da janela. O sol atravessava o vidro, espalhando reflexos dourados pelo chão. Por alguns segundos, ele apenas observou o próprio reflexo. Um rosto diferente, mais confiante, com algo de esperança nos olhos. Respirou fundo e abriu a janela. O vento entrou suave, carregando o cheiro do jardim e o som distante dos pássaros. As cortinas balançaram devagar, como se saudassem o novo ar que invadia o quarto. Lá embaixo, Henrique jogava bola com outras crianças. Ao perceber o amigo na janela, acenou com um sorriso largo. Lucas respondeu com um gesto tímido, mas firme. Arthur observava a cena do corredor em silêncio. O simples movimento do filho abrindo a janela parecia um gesto pequeno e, ao mesmo tempo, imenso. Era o símbolo de algo que as palavras não conseguiam descrever. O começo de um recomeço. Lucas ficou ali por um tempo, sentindo o vento tocar o rosto. O medo que antes o prendia, agora se dissolvia no ar fresco da manhã.
E pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou no que tinha acontecido, apenas no que ainda podia acontecer. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas para ele, tudo parecia novo. Alguns meses haviam se passado. A mansão Menezes já não parecia a mesma. As cortinas claras deixavam o sol entrar sem medo, e o som constante de vozes e risadas ecoava pelos corredores. Onde antes havia sombras e silêncio, agora havia música, movimento e vida. Arthur Menezes caminhava devagar pelo jardim, observando o trabalho dos jardineiros. Havia mandado replantar as flores que Lucas mais gostava, margaridas e lírios, e feito pequenas mudanças em cada canto da casa. Nada extravagante, apenas o suficiente para que cada espaço parecesse acolhedor. Na cozinha, o cheiro de bolo recém-saído do forno se misturava ao aroma de café. Dona Marta coordenava a equipe com firmeza tranquila. Depois de tudo o que acontecera, Arthur havia decidido promovê-la à administradora da casa. Ela conhecia cada detalhe daquele lugar e, mais do que isso, conhecia as pessoas que o habitavam. A casa precisava de alguém com coração para cuidar dela, dissera Arthur no dia em que lhe contou a decisão. Dona Marta apenas sorriu, emocionada. Agora sim, essa casa tem dono de verdade, respondeu com humildade. Lucas corria pelo quintal, acompanhado de Henrique. O som das risadas deles ecoava como um lembrete de que a infância, apesar de abalada, ainda sabia florescer. Arthur os observava à distância, com um sorriso discreto. Dessa vez, não havia pressa, nem culpa, apenas a vontade de estar presente. Quando os meninos entraram cobertos de terra e rindo, Arthur fingiu repreendê-los. Vocês vão sujar tudo de novo. Henrique respondeu rindo. A gente limpa depois, senhor Arthur. O riso dos três preencheu a sala. Era um som simples, mas carregado de significado. Aquela casa, que já fora cenário de silêncio e engano, agora respirava como um novo lar. Não por causa das paredes, mas pelas pessoas que, enfim, aprenderam a viver dentro delas. O sol da tarde caía preguiçoso sobre o gramado, tingindo tudo de dourado. Lucas e Henrique estavam sentados sob a sombra de uma árvore, dividindo um pacote de biscoitos e rindo das próprias piadas. Já pensou quando a gente crescer? Perguntou Henrique, olhando para o céu. Acho que vai ser estranho, respondeu Lucas. Todo mundo grande, ocupado, sem tempo para brincar. Então a gente promete não esquecer, disse o outro, estendendo a mão. Promete? Lucas sorriu e apertou firme. Prometo. Ficaram um tempo em silêncio, ouvindo o som distante do vento passando entre as folhas. Henrique, pensativo, comentou. Sabe o que eu acho? O quê? Que coragem é igual a subir em árvore. A gente sobe com medo, mas quando chega lá em cima, vê tudo diferente. Lucas riu. E se cair? Aí a gente sobe de novo. O menino olhou para o amigo com admiração simples, daquela que não precisa de palavras. Você sempre tem resposta para tudo. Não é resposta, é jeito de não parar de tentar. Os dois ficaram observando o céu mudar de cor. O sol descia devagar e o reflexo do relógio no pulso de Henrique brilhava, projetando pequenos feixes de luz sobre a grama. Tá vendo isso? Perguntou ele. O tempo passando. Lucas assentiu. Então a gente aproveita. E sem mais conversa, voltaram a rir, jogando pedrinhas no lago, como se o futuro fosse apenas mais uma tarde tranquila, cheia de vento e promessas leves. A tarde caía dourada sobre o jardim e a mansão estava mais viva do que nunca. Balões coloridos, música leve e risadas ecoavam pelos corredores. Era uma pequena celebração, nada luxuoso, apenas amigos, funcionários e gente querida. No centro, uma grande mesa enfeitada com flores brancas e um bolo simples, mas cheio de significado. Arthur ergueu o copo e pediu silêncio. Os murmúrios cessaram aos poucos e todos voltaram o olhar para ele. Com o rosto sereno e o coração leve, começou a falar.
Hoje eu não quero celebrar conquistas materiais, nem números de empresa. Quero celebrar algo muito maior. Fez uma pausa, olhando para Lucas e depois para Henrique. Aprendi que coragem não depende de idade. Às vezes, quem tem menos poder é quem tem mais força. Um breve silêncio percorreu o salão, seguido de aplausos discretos. Henrique corou, sem saber onde olhar. Lucas sorriu para o amigo e sussurrou: "Eu disse que você era diferente." Arthur continuou: "A verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente escolhe ser. E se eu aprendi alguma coisa com esses dois garotos, é que a bondade é o bem mais precioso que existe." Mais aplausos, desta vez mais calorosos. Dona Marta enxugou discretamente os olhos, tentando disfarçar o orgulho. A música voltou, suave, preenchendo cada canto da casa. Lucas e Henrique correram para o jardim, rindo como sempre. O vento passava leve pelas janelas abertas e a luz do entardecer parecia dançar nas paredes. Aquela casa que um dia guardou silêncio, agora guardava histórias, e nelas o verdadeiro tesouro. E então, o que você achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. Deixa seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. A gente se encontra na próxima.